Bate-papo. 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 E o bate-papo de hoje vai ser com o Davi Lopes. Davi Lopes é bombeiro, luthier, acabou de chegar, não dei tempo nem dele respirar, chegou aqui. Boa tarde, Davi, tudo bem? Tudo bem. E aí, boa tarde, tudo bem, Cláudia? Tudo ótimo. Vou deixar ele respirar um pouquinho, olha aqui. Olha aqui. Gente, enquanto ele respira, que ele realmente subiu correndo, chegou atrasado. Subiu correndo os 11 degraus aqui da Rádio Roquete Pinhão, 11 andares. Hoje eu fui bombeiro mesmo. Por que eu chamei ele e ainda tô com a Nilce aqui? Porque ele resgatou, ele ressuscitou das madeiras do incêndio vida através dos instrumentos musicais que foram feitas aqui, foram feitos por ele. E ele tá aqui e eu trouxe a Nilce porque a Nilce tá com o cavaquinho, um dos instrumentos que ele fez. E lógico, ela vai tocar um pouquinho. Agora, deu tempo de respirar? Deu, vamos lá. Vamos lá, então conta pra gente como começou essa história. Você já é músico, né? Sim, já sou músico. E assim, eu aprendi música muito cedinho, né? Desde 10 anos, comecei a estudar na escola e tudo. Mas logo depois eu fui ser bombeiro e apaixonado pelos violões, por tudo que que faz som. Agora sim. Por tudo que faz som e cordas, apaixonado por esse universo musical, dos instrumentos musicais e tudo. E aí eu fui enveredando por esse caminho do bombeiro, né? E também ficando apaixonado por essa profissão de resgatar, de salvar. E como foi isso de resgatar essas madeiras e dar a ideia de eu vou fazer um instrumento? Então, aí de um tempo de 2000 pra cá, eu comecei a perceber que nos incêndios tinha essas madeiras, restavam essas madeiras do Rio Antigo, os casarões eram feitos de madeiras nobres. E aí eu liguei uma coisa com a outra. Eu posso fazer alguma coisa com esse material que resta daqui, sobra, que não é muita coisa pequena, né? Então eu comecei a aproveitar essas madeiras, juntar e fiz um curso de luthier. E faço esse trabalho desde 2004. E desse incêndio você conseguiu resgatar quantos instrumentos? Tem uma expectativa de fazer 12 instrumentos. Ainda tem mais instrumentos para serem feitos? Que coisa linda! Nós fizemos 6 agora, de princípio, assim, né? E desse trabalho surgiu o documentário. E a gente teve essa ideia de fazer esses instrumentos. No final, dar um leiloar, né? E ajudar o museu na reconstrução e tudo, com que a gente fosse resgatar. Só que aí veio depois da pandemia e a gente, na parte do documentário, nós convidamos os principais os principais músicos, representantes das principais músicas do Brasil, para tocar esses instrumentos. Bom, e um desses instrumentos está aqui na nossa frente, não é isso? Que é da Nilce, é o cavaquinho. Eu sou madrinha desse aqui, que é maravilhoso, né? A pena que não é meu, né? Como é isso de ser madrinha, Nilce? É muito legal, né? Porque ele fez o instrumento, ele me chamou lá antes de fazer o instrumento, perguntou de que maneira eu gostava de tocar, se era braço fino, braço grosso, se era médio, agudo, grave. Então foi feito pra você, né? Foi feito assim, sob medida, na verdade. E todos os outros instrumentos também, né? E eu cheguei lá e falei assim, eu gosto do instrumento assim, assado, e depois, quando veio, foi uma maravilha, né? Bom, eu vou pedir a Nilce pra tocar um pouquinho do cavaquinho pra gente. Nós estamos ao vivo no meu Instagram, no @Cláudia Barcelos, Cláudia MP Barcelos, aqui com o Davi Lopes, que é bombeiro e luthier, e Nilce Carvalho, que é uma das madrinhas desse instrumento, desse lindo cavaquinho. Vamos ouvir. Vou cantar a música do meu pai. Opa! Quando o bloco passar. Quando o bloco passar, eu vou fechar a janela. Não quero ouvir os tamborins, não quero pensar mais nela. Quando o bloco passar, quando o bloco passar, eu vou fechar a janela. Não quero
mas nela não quero ver outro alguém desfilando com ela. Quando o bloco passar, pra não chorar, eu vou fechar a janela. Quando o bloco passar, pra não chorar, eu vou fechar a janela. Nossa. Bom, Muito precisa bom. nem dizer que esse cavaquinho foi para as mãos certas, né, Davi? Com certeza. Acertei em cheio, né? E Acertei do na museu, loteria. do museu, quantos instrumentos estão prontos? Então, é o cavaquinho da Nilce, né? Tem o violino, tem 2 violões, um de aço e um de nylon. Tem também o bandolim, né? E também ficou pronto agora, nós fizemos a entrega de uma viola caipira, Que lindo! que é do Almir Sater. E tem um violino, ficou com quem o violino? Ficou com Felipe Prazeres. Pô, também tá em boas mãos, Super em boas ótimas assim, mãos. ótimas histórias que nós tivemos na filmagem, na coleta do material, de Sim, tudo tem o isso. documentário, né? Que foi o documentário. Quando a gente fez o convite os músicos, a gente tinha o material coletado, era o que tinha, né? Então tinha uma porta, tinha a parte da janela, ou então um móvel, né, que sobrou do incêndio, e aí que não são assim exatamente as madeiras que são feitos os instrumentos musicais. Sim, Lógico sim. que tem o jacarandá, que são muitos instrumentos, é a melhor madeira do mundo Sim. para se fazer instrumentos musicais, mas algumas outras a gente teve que fazer com, por exemplo, o tampo, a gente fez de cedro, a gente não fez de abeto, né, que geralmente o pessoal faz, mas deu esse resultado maravilhoso que a gente teve e também foi surpresa para todos nós, né? Então, quando a gente foi construir o instrumento, o músico ia lá no ateliê e eu conversava com eles, assim como eu conversei com a Nilce nesse dia, e aí a gente batia um papo de como era. Cada instrumento tem uma característica, tem uma tocabilidade, sim, né? sim. Uma pegada, como a gente diz, né? E aí eu resolvi trazer eles para construir de forma que eles fizessem esse trabalho. E aí foi o que aconteceu. Então tem um jeitinho dela ali imprimido, tem um jeitinho lá do Hamilton de Holanda, de todo mundo que Sim. fez o Paulinho Mosca, enfim. E foi todo esse processo até sair esse resultado. Eu estou conversando aqui com o Davi Lopes, que ele é bombeiro e luthier, e com a participação luxuosíssima da Nilce Carvalho. Davi, onde a gente encontra sobre essa história, onde a gente pode saber mais sobre esses instrumentos? Então, tá no documentário que chama Fênix, o Voo de Davi, leva o meu nome, e ele tá na plataforma da Globoplay, com esse nome, Fênix, o Voo de Davi. Então, alguma coisa pode estar nas outras plataformas, mas é só algum documentário. E as que suas saiu nas mídias, para reportagens. todo mundo conhecer mais E as minhas sobre mídias, Davi você. Lopes, luthier, e no Instagram. E logo depois, daqui um pouquinho, mês que vem, já vai ter um site, vai ter todo para contar toda essa história, contar também, vai ter um ateliê novo, a gente vai dar aulas de instrumentos musicais, vai ser lá na Ilha do Governador, Que legal, vai ter que coisa legal. assim, bem legal. Que coisa boa. Em cima dessa história, em cima das madeiras, que não só do museu, mas que que eu encontrei ao longo desses 20 anos nos incêndios do Rio de Janeiro, sim, demolição, enfim. É uma história bem legal. Que legal. Davi, muito obrigada pela sua participação aqui. Infelizmente, nosso tempo é muito curto, mas eu queria, inclusive, Maravilhoso. depois te chamar para voltar com mais tempo, para a gente conhecer mais todos os outros instrumentos. Quem sabe trazer outro instrumentista aqui que tenha um instrumento. Vai ser do muito museu. prazer pra gente. Ah, que bom, que bom. O Museu Nacional agradece. E nas próximas ainda vai ter a continuação do nosso documentário, são outros músicos, né, assim, de outros estados. Tá legal. bom. E aí vai ser bem legal. Aí o instrumento vai rodar mesmo. Aí a gente vai rodar mesmo. isso Tem vai ser surpresas muito legal. de turnê Vai pra rodar. gente. Obrigada, bem Davi. legal. Obrigada pela sua participação. Muito Obrigada obrigado. aqui. Tá? Gente, estamos ao vivo no nosso Instagram e a gente continua aqui no Toda Tarde, tá bom? Obrigada. Claudinho. Beijo, tchau. Bate-papo. 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 Bate-papo.
Você está ouvindo Toda a Tarde. Apresentação Cláudia Barcelos.